E vamos falar sobre uma coisa, sobre o seu Corinthians. A nova contratação do Corinthians, Lingard, meia, barra ponta, inglês. Novo contratado do Corinthians. Tem o vídeo dele chegando aí no aeroporto e falando, soltando um vai Corinthians. Então já praticamente confirmado aí no Corinthians. Não sei se o anúncio oficial já rolou. Corinthians. Vai, Corinthians, vai. Vai, Corinthians. Jesse. Vai, Corinthians. Amigo do Memphis, amigo que deve ter indicado. Então... A contratação, eu sempre falo assim, contratação, a gente sempre fica nessa... Contratação boa é aquela que dá certo, né? Então, um cara é jogador internacional, jogou Copa do Mundo, jogador da seleção inglesa. A gente viu muitas oportunidades jogando pelo Manchester United, mas tem aí alguns anos que a gente não vê, né? Ele tá jogando no futebol coreano. E vamos ver. O Dorival aprovou a contratação. Essa o Dorival aprovou. O Dorival falou, ó, o Zacarias não foi eu, mas tá aqui, eu vou treinar. Essa o Dorival topou, né? O que o Marcelo Paes explicou no Benja, ele deu uma entrevista pro Benjamin Bach, e ele explica que, basicamente, o Memphis, sim, sugeriu alguns nomes pra diretoria do Corinthians, pra reforçar o elenco. Alguns já eram, inclusive, analisados pelo Departamento de Análise e Desempenho do Corinthians. O Zacarias era um nome que não ficou muito bem explicado se era esse caso ou não, mas o Lingard é uma situação diferente, né? O Lingard tava no Seul da Coreia, se não me engano, tá 6 meses sem jogar, né? É coisa do tipo. E o Zacarias tava sem clube mesmo, né? O Zacarias, 32 anos, o Lingard, salvo engano, tá com 33 anos, são jogadores com uma idade mais avançada. Saiu a notícia de que o Lingard comunicou comunicou à comissão técnica do Corinthians que precisava de 5 dias para se preparar e para estar à disposição do Dorival. E ele entra onde nesse time? No ataque. No ataque, porque... No lugar de quem? E a gente vai falar daqui a pouco no do lugar André que, também. Pô, né? você viu o jogo do Corinthians contra o Novo? Só tinha o Depay no ataque, pô. Dorival povoou o meio campo cheio de... Os atacantes, tudo no banco. Vitinho, Pedro Raul, Guinegão, Dieguinho. Aí sai com o meio campo com Ranieri, Bidon, Alan, Garro e André. 5 jogadores de meio campo. Não é mata-mata, era mata. Vê se você joga o jogo fora, você vai mais fechado, e em casa eu vou mais ofensivo. Era o mata. O mata do Corinthians foi esse. E o Hidalberto que não tá. Eu acho que o Zacarias joga de atacante, eu nem sei do que ele joga. Ele joga mais meia do que atacante. Então, pelo menos já tá ali, ó. E junto com... O Dorival não confia nos atacantes dele. No jogo com o Novo Horizontino, ele não botou. Mas eu vou te fazer uma pergunta que vai um pouquinho dentro dessa questão, do tipo... Vampeta, assim... O Memphis Depay tem um poder sobrenatural no Corinthians. O Memphis Depay tem uma autoridade, um poder para indicar jogador, para colocar quem ele quiser ali dentro. Se confirmado que o Lingard foi realmente uma sugestão do Memphis, que não foi uma observação de mercado do Corinthians de perceber, bom, o Remo tá contratando esse jogador, eu vou atravessar essa negociação porque é mais vantajoso para mim. Mas pelo menos o Zacarias Labiade foi essa situação. É normal, você que jogou bola, você que participou de diretoria, foi presidente do Aldax. Cara, é normal um jogador ter tanta autoridade, tanto poder dentro de um clube? O mundo é outro hoje. Vamos supor, na minha época que eu jogava, já dava problema. Vamos supor, um plantel normalmente são 30, 35 jogadores. Aí eu vou na diretoria e falo, ó. Não a diretoria me consulta. Eu vou na diretoria e falo, ó. Uma coisa é você ser consultado. Vou citar um exemplo. O Filipão chegou pra mim quando o Emerson machuca na Copa, que vai ser cortado, o Filipão manda me chamar numa sala. Como é o Ricardinho? Eu falei, não, gente boa, o senhor joga pra caramba, o senhor conhece ele, tá sempre jogando contra. Só falou isso. Uma coisa que a gente tá trabalhando aqui, eu vou lá no chefe aqui e falo, ó, eu tenho 2 caras, um melhor que o Saulo e outro melhor do que o Enzo. A gente trabalha todo dia junto. Se eu sou jogador do Corinthians agora e da posição do Zacarias e da posição do Lingard, né? Lingard. Eu chego, peraí, Depay, que porra é essa aí, velho? Porque eu tô aqui, você tá indicando jogador pra concorrer comigo? Hoje não existe mais isso. Mas na minha época, se eu chego lá no Corinthians e falo assim, ó,
Vou lá no Dua Libre, ó, tem 3 atacantes, é melhor que o Edilson. Vai pra cá pra reforçar. O Edilson fica puto. Porra, então é isso que eu tô falando. Se eu sou atacante do Corinthians, eu fico puto com o Memphis, pô. Tá indicando o jogador pra concorrer comigo. Tem essa situação que a gente pode imaginar. Uma coisa é o Cifute, eu acho que é Cifute lá no Corinthians. Isso. Vai lá, ô Memphis, você já jogou com o Lingard, a gente tá interessado em contratar esse cara aí. Como é ele? Não, a gente boa, joga bem, joga muito. Aí outra coisa, mas eu ir pro scout, pra diretoria indicar, não existe isso, não. E é um poder muito grande também. É isso que eu tô falando, não existe isso. Uhum. Ele é atleta do clube. Ele é atleta. Ele tá ali com aqueles companheiros todo dia ali. E tem essa situação que a gente pode imaginar. É muito aquilo que o torcedor do Vasco tá cobrando pro Paulo Henrique. Pô, vem cá, velho, você joga com o Mendes, você joga com os caras, o Neymar chegando nós, e você vai lá pedir camisa acabou novo do Neymar. É mais ou menos isso. Falei, meu irmão, a gente joga aqui todo dia junto. Você tá indo na diretoria pra pedir zagueiro, pra pedir lateral, pra pedir atacante. Quer dizer, quem tá lá vai dizer, pô, o cara tá achando que eu sou ruim. Eu vi que ele foi no programa do Romário. Ela tá comentando. O Romário, eu acho que perguntou pra ele, não foi o Romário que perguntou, ele falou, ó, do Corinthians quem pode jogar na Europa é só 3. Não foi o Romário que falou assim, o que é que você acha do Will Alberto, do Bidon, do Bidu? Tem condição de jogar na Europa? Aí ele vai dar o depoimento dele. Ele falou, ó, no Corinthians só tem 3 ou 4 que podem jogar na Europa. Tava passando Você isso. esculacha Os seus companheiros de dia a dia, pô. Mas tem tem já aquela história da camisa do Garro, né? Isso pra mim não é personalidade, não. Isso pra mim é de respeito com os companheiros. Sim. Mas tem aquela situação da camisa do Garro, que pegou muito a torcida do Corinthians e que até se suspeita de que foi um dos motivos pra queda de desempenho do Garro, além do acidente. Assim, ele meteu em contrato, tem que dar. Errado quem topou. Exato. Ele meteu no contrato, porra. Mas o que tem nesse contrato do Memphis? Porque assim, ele tem poder sobre tudo. O contrato ele tinha que ter a camisa, teve que dar a camisa pra ele. Passe pagou, tem um monte de coisa que deve ter coisa ainda que ainda não estourou. Uhum. E possa ser que venha estourar assim, alguma coisa que ainda não apareceu que tinha que ser feita. Então, pra você, é anormal a situação do Memphis. Ah, normal, pô. Normal. E eu acho que em nenhum lugar do mundo, onde ele jogou, Inglaterra, Espanha, Holanda, França, ele teve essa mordomia que tá tendo aqui no Brasil. E por um clube tão grande como o Corinthians, né? Você acha que o Corinthians é um apequenamento fazer esse tipo de coisa? Eu acho que é. Ficou refém, né? Ficou refém, não tinha pra onde correr, o soldado foi lá, fazer esses contratos, os caras topou. O Augusto topou, não foi o Augusto, né? Sim. Ficou refém. Agora, pra mim, ele é o melhor jogador do Corinthians, viu? Fique bem claro. Uhum. Eu renovaria com ele por um contrato totalmente diferente. Foi o que o Marcelo Paz disse, inclusive, nessa mesma entrevista com o Benjamin Bach, falando assim, o Memphis vai renovar com o Corinthians? A pergunta feita. Vai, mas... E o próprio diretor de futebol do Corinthians diz isso. O Corinthians não tem condição de pagar o Memphis. E já deve muito. Ele não quis abrir a cifra. O que eu posso fazer é isso aqui. Topa, mas fala não topa, assim, na casa de 30 milhões de reais, o quanto o Corinthians já deve pro Depay. 30 a 40 milhões de reais. Na casa de 30 a 40 milhões de reais, o quanto o Corinthians já deve pro Depay. E aí a pergunta que fica é, vai renovar em quais condições, que foi a questão que você levantou. Porque se for renovar para manter a mordomia, ou até para aumentar a mordomia e os privilégios, uma hora essa bomba vai estourar e não vai ser na mão do Stabile, não vai ser na mão de quem tá agora, do Marcelo Paz, vai estourar a mão na mão de quem? Do próximo presidente, do próximo mandatário, do próximo dirigente. Uma dívida impagável, que hoje já é praticamente impagável, mas que vai se tornar cada vez mais impagável com o Depay. E é um jogador que, além de tudo, manda e desmanda ali. Então, como é que fica? O Corinthians é muito grande pra ficar refém. Exato. É isso que quem acompanha, quem vê tudo dia a dia, se incomoda. Uhum. Indicações. Eu acho até que ele, no jeito que o Marcelo Paes falou, nas condições do Corinthians, eu acho que vai ser aquilo que você pode ficar aqui, eu te dou esse contrato. Topa, não topa, tchau.